Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar a respeito da última parte de arranjos e recursos no sistema de distribuição. A aula de hoje é a respeito das estações transformadoras e redes de distribuição secundária de energia. Vamos iniciar os nossos estudos com as estações transformadoras. Só para contextualizar, nesse diagrama aqui de baixo é evidenciado todos os aspectos, todos os componentes que nós já estudamos nas aulas passadas. Destaco aqui esses transformadores. Então, a geração de energia se inicia nesse ponto, ela é então transmitida, ela é transformada e transmitida pelo sistema de transmissão, passa então para o sistema de subtransmissão e do sistema de subtransmissão para distribuição primária. A distribuição primária, lembrando que é aquela média tensão que fica na parte de cima dos postes de distribuição. Então, essa estação transformadora nada mais são que aqueles transformadores, que são colocados geralmente nos postes para reduzir a tensão de 13,8 kV para baixa tensão, que varia para a tensão fase-fase, dependendo da região do país, ou 380 ou 220 volts. Aqui está apresentado um transformador inserido em um poste, Na parte de cima aqui está apresentada a bucha de alta tensão ou de média tensão, 13,8 kV, e na parte traseira aqui é onde saem os condutores de baixa tensão. Então, essa rede aqui, como nós vamos ver na sequência, é a rede secundária, também chamada de rede de baixa tensão. Essas estruturas aqui, apresentadas nesse transformador, são aletas utilizadas para resfriamento do nosso transformador. Esses transformadores contam usualmente com para-raios para proteção contra sobretensões e elas fusíveis para proteção contra sobrecorrente. Aqui, esse elemento aqui que eu estou destacando, eles são os fusíveis, a chave fusível com o elo fusível, que são elementos utilizados para proteção. No caso de uma falta interna do transformador, ou então uma falta aqui na rede de baixa tensão, esse fusível vai abrir, protegendo o meu circuito. No seu secundário, deriva-se a rede de baixa tensão sem nenhuma proteção. A proteção aqui, os fusíveis são inseridos no lado de média tensão, 13,8 kV. Só a título de curiosidade, esse componente nós vamos estudar com mais detalhes à frente. A chave fusível é esse componente aqui de baixo. Para as redes aéreas, utiliza-se normalmente transformadores trifásicos instalados diretamente nos postes. Temos algumas potências nominais que são padronizadas, aqui são elas destacadas, potências dessas estações transformadoras, de 10 kVA, 15, 30, 45, 75, 112,5 e até 150 kVA. Maiores transformadores é problemático para o poste, porque à medida que vai elevando a potência, vai elevando o peso desse transformador. No Brasil, a tensão de distribuição de secundária é padronizada nos valores 220 fase 127 fase neutro para as regiões sul e sudeste e 380 fase 220 fase neutro para as demais regiões. O esquema mais usual consiste na utilização de transformadores trifásicos com resfriamento a óleo, estando os enrolamentos do primário ligados em triângulo e do secundário ligados em estrela aterrado. Então, desse aterramento, dessa estrela aterrado, é onde surge o neutro da minha rede de baixa tensão. Em relação às tensões, temos essas tensões de 220, 127, 380 e 220. Normalmente elas são tensões para a rede de distribuição urbana. Para redes rurais, temos transformadores com derivação de TAP central, então podemos encontrar valores diferentes, como, por exemplo, 115 volts, 230 volts. Tem várias outras tensões padronizadas também que nós vamos estudar mais adiante. Da estação transformadora,
nós derivamos, né, a rede de distribuição secundária. Então, a rede de distribuição secundária é essa apresentada aqui na figura. Ela tem baixa tensão, né, 220 ou 380, e pode operar em malha ou radial e supre os consumidores de baixa tensão, consumidores residenciais, pequenos comércios, etc. Essa rede alcança por circuito comprimentos da ordem ali de centenas de metros. Destaque-se sempre o predomínio de consumidores residenciais. Notem aqui nessa figura, né, está acontecendo uma manutenção da rede que está desligada. Podemos notar aqui que a minha rede está aterrada, uma vez que esse condutor aqui de cima é o neutro, e esse neutro é aterrado em todos os postes, e os condutores de baixo são as fases A, B, C. Novamente, nós vamos entrar em mais detalhes nas aulas seguintes. Fazendo uma observação geral do que nós estudamos até agora, podemos notar que a natureza de cada segmento define o grau de confiabilidade que é exigido por ele, sempre em função do montante de potência transportada. Então, vamos fazer aqui duas análises, né? O primeiro elemento é a subestação de subtransmissão, o primeiro elemento que nós estudamos, né? E ele é responsável pela transferência de potência na ordem de centena de MVA. Então, ele é mais importante porque transporta muito mais carga. Caso essa subestação seja perdida por algum tipo de falta, muitos consumidores ficarão sem energia elétrica. O último estágio da rede é a baixa tensão e a potência aqui em jogo está na ordem de dezenas de kVA. Então, é uma potência muito menor. Então, podemos observar que nesse contexto, a rede de distribuição secundária usualmente não conta com nenhum recurso para atendimento de contingências. Nós vimos vários recursos nas subestações de subtransmissão e nos demais segmentos, e chegamos aqui no último segmento sem nenhum recurso no caso de faltas. As redes secundárias aéreas podem ser radiais ou em malha, como já foi apresentado anteriormente. Nessa figura aqui abaixo é apresentada a evolução de uma rede. Aqui nós temos a rede inicial, né? Lembrando, essa rede aqui ela é a rede secundária de baixa tensão, né? BT, e esse símbolo aqui é o símbolo do transformador. Então temos uma rede em malha, nessa malha são conectadas as minhas cargas, né, de baixa tensão, consumidores residenciais, pequenos comércios e assim por diante. E à medida que essas cargas vão aumentando cada vez mais, né, vão inserindo novos elementos, eu vou subdividir aqui essa malha em duas, então ela deixa de ser malhada e passa a ser radial, e insiro um novo transformador. E com isso eu consigo transportar mais energia para mais cargas conectadas a essa rede BT. O outro tipo de rede de baixa tensão que possui uma confiabilidade maior é a rede reticulada. Então, essa rede, como o próprio nome diz, é constituída por um conjunto de malhas que são supridas por transformadores trifásicos com seus terminais de baixa tensão inseridos diretamente nos nós do reticulado, como é mostrado essa figura. Então, aqui nós temos esses triângulos, aqui são os transformadores. As linhas são as redes de baixa tensão, né? A rede de baixa tensão toda conectada. E esse símbolo aqui, ó, dessa seta, dessa forma aqui, são as cargas conectadas. Então, nós conseguimos observar aqui vários transformadores conectados com a mesma rede de baixa tensão. Então, não há seccionamento, como aconteceu no estudo anterior, na rede anterior. Aqui, a malha é sempre mantida, né? O reticulado é sempre mantido, e isso mantém a minha rede bem confiável. Aqui, só para apresentar para vocês, a mesma rede, né, reticulada de uma forma um pouco diferente. Então, temos aqui, saindo da subestação, os alimentadores principais aqui, né, os ramos principais, que são em 13,8 kV, média tensão, então é rede primária. E da rede primária passamos, então, para as estações transformadoras, que eu estou indicando aqui com esses círculos vermelhos. E dessas estações transformadoras são conectadas na rede de baixa tensão reticulada no ponto do nó, ou seja, o encontro dessas redes de baixa tensão.
Um destaque é que esse tipo de rede, por ter um custo muito elevado, ele não é mais construído. Essa rede ainda existe na área central de grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e já foi instalado há mais de 40 anos. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Façam as atividades no Moodle, elas valem parte da nota de vocês, além da presença na semana. Muito obrigado pela atenção e até mais.